doente crónico é especial e ter doença inflamatória do intestino é ser, sem dúvida, muito especial. Até os nossos medicamentos são especialíssimos, porque muitos deles têm de ser administrados no hospital e outros têm de ser recolhidos na farmácia do hospital. Estas especificidades nem sempre são fáceis de coordenar e, por isso, a dispensa em proximidade veio facilitar a vida de todos os que têm doença de Crohn ou colite ulcerosa. Mas afinal, o que é a dispensa em proximidade e como funciona? Vamos contar tudo neste episódio de Dar Volta à DI. Quem tem DI sabe que a relação com o hospital é para toda a vida. Mas com a dispensa em proximidade podemos ganhar mais um aliado, o nosso farmacêutico comunitário. É que o medicamento que só podíamos receber na farmácia do hospital pode ser agora disponibilizado na farmácia do seu bairro. Como é que o processo funciona é o que vamos ficar a saber já a seguir com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Flito. Sr. Bastonário, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui connosco no Dar a Volta à DI para falarmos de um tema que está na ordem do dia também, medicação em proximidade. Para já, que chavão é este? O que é que isto significa? Bom, basicamente a medicação em proximidade é os doentes poderem ter acesso na farmácia comunitária, portanto numa farmácia de proximidade, a medicamentos que até agora apenas são dispensados ao nível da farmácia hospitalar e, portanto, que obrigam os doentes mensalmente a terem que se deslocar ao hospital onde são seguidos para ter acesso ao medicamento. O que se pretende com esta medida, e portanto há um decreto-lei que claramente define as condições, é que um doente possa ter acesso aos medicamentos que até agora obrigavam à deslocação ao hospital através do farmacêutico comunitário, da farmácia comunitária, portanto de proximidade, garantindo o rastreamento, garantindo a qualidade do serviço, garantindo exatamente as mesmas condições que estão garantidas a nível hospitalar. Não é só uma questão de logística, portanto, é também um modelo de cuidados, digamos assim. É uma alteração ao modelo de cuidados e a logística vem atrás. Portanto, aqui o objetivo é garantir uma integração de cuidados, garantir que os sistemas informáticos que estão preparados para que a informação circule no sentido farmácia hospitalar e hospital, farmácia comunitária e vice-versa, e que a dispensa a nível da farmácia comunitária tem as mesmas características da dispensa a nível da farmácia hospitalar relativamente a estes medicamentos. Há uma lista de medicamentos e apenas esses podem ser dispensados, são cerca de 150 medicamentos neste momento. De diferentes especialidades? Terá que se trabalhar para, sim, diferentes especialidades, terá que se trabalhar para melhorar a composição da lista e provavelmente incluir mais medicamentos, porque o objetivo aqui é um objetivo muito nobre e que faz todo sentido, é evitar que doentes tenham que se deslocar, podendo ter o serviço em proximidade, e, portanto, evitam-se horas de deslocação, evitam-se ausências ao trabalho, melhora-se a qualidade de vida e melhora-se a perspectiva de acesso e as condições de acesso e, consequentemente, espero eu que se melhore ainda mais a adesão à terapêutica através da comunidade. E é seguro o bastonário? Porque há pessoas também que dizem mas a segurança não é a mesma porque não há muitas vezes... Não, a segurança é exatamente a mesma e esse é o objetivo, destas regras. Durante a pandemia, porque se convidar os doentes e de forma correta, convidar-se os doentes a não se deslocarem ao hospital pelas razões que todos nós sabemos. E os hospitais, cada um deles, num sentido de urgência, desenvolveram mecanismos para fazer chegar os medicamentos aos doentes. Uns mais de acordo com a boa prática, outros, por razões de falta de condições, menos de acordo com a boa prática. Este decreto-lei que regula a proximidade tem em consideração todos os aspectos a nível da segurança
não só da segurança, mas também dos aspectos relacionados com a dispensa. Pois, e, portanto, em proximidade, não obrigando os doentes a deslocação, sim, não obrigando os doentes a ter que marcar a sua dispensa a nível hospitalar e com provavelmente maior disponibilidade dos farmacêuticos comunitários, podermos ter a mesma garantia, se não mais, se possível, relativamente à promoção da adesão à terapêutica, aumento da literacia relativamente à doença e aos medicamentos, mas também o despiste de interações e a identificação de reações adversas, provavelmente mais precocemente do que aconteceria com a deslocação ao hospital, porque como não obriga a deslocações de grande distância, e a farmácia comunitária está sempre de portas abertas, o doente em qualquer momento tem capacidade de retirar dúvidas, de dar informações ao farmacêutico comunitário que depois encaminhará para o hospital. E aqui é um aspecto importante, este processo continua a ser da responsabilidade do hospital. Portanto, os doentes não ficam desligados do seu hospital, nem este processo substitui o hospital. É um processo que complementa o papel do hospital, obviamente. Antes de lhe perguntar como é que está o processo a ser gerido, digamos assim, gostava de saber, para os doentes que têm a doença inflamatória intestinal, os ganhos são os mesmos ou há aqui outras nuances que devemos ter em consideração? Há pequenas nuances que têm a ver com a doença ou com o estadio da doença em cada doente e se o doente tem uma vida ativa ou se está de atestado ou de baixo, resultado da sua doença. Portanto, tem muito a ver com as características da doença, mas tem principalmente a ver com as condições dos próprios doentes. Sim. O que é verdade é que há sempre um ganho, isto é, o obrigar as pessoas a deslocarem-se, há sempre um ganho e esses ganhos estão estudados. Há pelo menos 3 estudos que eu conheço e todos eles mostram que é positiva esta dispensa em proximidade. Ganhos diretos e ganhos indiretos. Ganhos para o doente, para a qualidade de vida do doente, para a adesão à terapêutica, mas também ganhos para o país e para os próprios doentes em termos financeiros. Evitam-se os gastos com deslocações, evita-se o ter que faltar ao trabalho, portanto o absentismo, não é só a diminuição da produção, é as pessoas também terem essas consequências salariais e, portanto, são milhões, são centenas de milhões de E para a própria poupança. equipa que segue doente, seja multidisciplinar ou não, também tem aqui um ganho acrescido. Exatamente. Para além disso, para as duas equipas, porque os farmacêuticos hospitalares ficam com mais tempo disponível para abraçar outras tarefas que hoje são exigidas aos farmacêuticos hospitalares, porque os farmacêuticos comunitários têm um conjunto de instrumentos hoje que não tinham há uns tempos e esperemos que tenham mais ainda, que permite um acompanhamento em proximidade dos doentes e os sistemas informáticos permitirão uma fácil comunicação hospital-farmácia comunitária, farmácia comunitária-hospital. Agora, a pergunta principal, isto está a funcionar ou não? Ainda não. Então? Ou por outra, ainda não na sua plenitude e ainda longe da sua plenitude. No momento em que estamos a gravar, nós temos cerca de 800 doentes envolvidos num conjunto limitado do LIS. Há um compromisso político de garantir que todas as ULIS estarão preparadas para dispensar este serviço até ao fim do mês de março. Esperemos que sim e esperemos que não basta apenas que digam que estão em condições e que os sistemas informáticos funcionem, é preciso depois que haja vontade e criação de condições do ponto de vista dos conselhos de administração, dos diretores de serviço, dos serviços farmacêuticos, etc., para garantir que os doentes, e neste momento nós temos cerca de 800 doentes envolvidos, quando no início do ano passado nós devíamos ter o processo implementado, portanto está atrasado. Neste momento temos cerca de 800 doentes envolvidos para um universo potencial de 150 mil. Portanto,
há muito trabalho a fazer e espero que se faça rapidamente, a bem do interesse dos doentes. Claro. E diga-me uma coisa, há aqui também uma questão que nunca ninguém a questiona, mas que eu acho que é muito importante, que é ligar o farmacêutico ao doente, não é? Porque muitas vezes, por exemplo, o farmacêutico hospitalar nunca tem uma ligação direta ao doente, ou não tinha até há muito pouco tempo. Como é que isto pode envolver, de facto, o farmacêutico, quer hospitalar, quer o comunitário, na gestão da doença, na gestão da DI? Eu acho que é muito importante aproveitar esta oportunidade para garantir a prestação de cuidados farmacêuticos plena. E esse é um aspecto importante e que foi garantido pela própria legislação que hoje regula a dispensa em proximidade e garantido por uma norma que foi emitida pela Ordem dos Farmacêuticos relativamente à prestação de cuidados farmacêuticos na dispensa em proximidade. E, portanto, garante-se que há este envolvimento do farmacêutico e que o doente tem garantida o acompanhamento e o aconselhamento farmacêutico durante este processo. Mas é importante ter a noção que este processo, que também já era feito na farmácia hospitalar, com as limitações que nós sabemos que muitos serviços hospitalares têm em termos de disponibilidade dos farmacêuticos hospitalares para prestarem o tempo necessário para o acompanhamento destes doentes, poder agora melhorar esta disponibilidade e este acompanhamento, sempre em colaboração entre farmacêuticos comunitários e farmacêuticos hospitalares. Isto é, tudo o que se passar entre o doente e o farmacêutico comunitário, o farmacêutico hospitalar sabe disso, o hospital sabe disso e, portanto, os doentes do ponto de vista de cuidado, ganham mais um aliado, não se distanciam e têm provavelmente um profissional que lhes pode dedicar mais tempo e maior disponibilidade e sempre que necessário. E diga-me uma coisa, que é a pergunta que muitos doentes estarão a fazer. Será que o farmacêutico comunitário tem competências para? Porque muitas vezes diz-se que esta história do medicamento é muito complicada, principalmente os medicamentos biológicos, oncológicos, etc. E, portanto, que se calhar o farmacêutico comunitário não tem esta competência. Como é que é? A dispensar medicamentos, garantir a dispensa adequada, o acompanhamento adequado, o despiste de reações adversas, as interações, está no DNA de qualquer farmacêutico e, portanto, faz parte da formação básica do farmacêutico. O que já não faz parte da formação básica é a diferenciação relativamente a cada medicamento que o farmacêutico tem que gerir do ponto de vista da terapêutica. E isto, tanto nos farmacêuticos comunitários como nos hospitalares, obriga a aumento do conhecimento, mas isto é também do DNA do farmacêutico. Todos os dias chegam medicamentos novos e que têm que ser e que os farmacêuticos têm que se atualizar. E, portanto, esta realidade obriga os farmacêuticos comunitários a ter um maior conhecimento relativamente a estes novos medicamentos. Há uma formação que é obrigatória neste momento para os farmacêuticos comunitários para que garantamos, não é a partir do princípio que os farmacêuticos não sabem sobre medicamentos, obviamente. Sim. É a partir do princípio que todos os farmacêuticos conhecem estes medicamentos e o processo envolvido para que tudo isto corra bem. E, portanto, isto obriga, a própria legislação obriga a esta formação da responsabilidade da Ordem dos Farmacêuticos. Neste momento nós já temos 2.800 farmacêuticos com esta formação para poderem gerir adequadamente este novo serviço, portanto, farmacêuticos comunitários, em 1.500 farmácias. Este processo continua, mas neste momento em que nós estamos, a tentar acelerar o processo, do ponto de vista dos farmacêuticos comunitários, já temos no terreno pelo país todo, incluindo as ilhas, 2.800 farmacêuticos com capacidade de intervir neste processo, de gerir o processo, etc. E este é um processo que está em continuação. Portanto, facilmente nós teremos todo o país coberto e todas as farmácias com a capacidade de... Portanto, o problema não está no número de farmácias nem de farmacêuticos. Infelizmente o problema ainda não...
Não seria um problema, mas ainda não chegamos aí sequer. Portanto, Pois, o pois. problema está antes ainda e esperemos que se resolva rapidamente, porque a nível das farmácias comunitárias, dos farmacêuticos comunitários, como eu digo, já há um número muito significativo de profissionais que estão preparados para garantir a gestão da dispensa em proximidade aos doentes que dela precisem. Sr. Bastonário, e isto também é necessário uma articulação entre o hospital e as farmácias, ou não? O próprio processo inclui isso e, ok. portanto, já faz parte do processo esta articulação natural que tem que acontecer entre o hospital que segue o Sim. doente e a farmácia escolhida pelo Tá bem. doente. Porque aqui há um aspecto importante. O doente decide se quer ou não usufruir deste serviço. Claro. Se quer continuar a ter a dispensa através da farmácia hospitalar ou se quer ter a dispensa em proximidade através das farmácias comunitárias. É o doente que decide. E uma vez decidido, e por isso é que esta formação também é importante, para garantir que todos conhecem os procedimentos e a forma de implementar o processo, o doente terá a última palavra na escolha da farmácia comunitária que quer utilizar para a dispensa em proximidade. Portanto, aquilo que me está a dizer é que a coisa está a ser implementada, mas há ainda algumas resistências que têm de ser vencidas. Sim, há algumas limitações, eu diria assim, que têm que ser resolvidas. A nível dos sistemas informáticos e a nível de uma cultura que tem que ser alterada em termos de dispensa, de gestão destas terapêuticas, etc. Mas há uma coisa que ninguém se pode esquecer no sistema de saúde e qualquer interveniente do sistema de saúde tem que ter em consideração que primeiro está o doente e está o interesse do doente. E, portanto, todos nós temos a obrigação de fazer o nosso melhor e não há dúvida nenhuma que este é um processo que todos os estudos demonstram, empiricamente já é natural que fosse assim, mas todos os estudos demonstram que é vantajoso quer para os doentes, e percebemos porquê, quer para o sistema. Sr. Bastonário, muito obrigada. Duas vezes obrigada por nos ter disponibilizado a sua casa para fazermos aqui as gravações desta série do Dar a Volta à DI e obrigada pela sua presença. É um prazer. Obrigado. Quem vive com DI sabe que nem sempre o tempo dá para tudo. Muitas vezes temos de ir à farmácia hospitalar só para recebermos os medicamentos que precisamos. É uma obrigação que pode ter os seus dias contados com a dispensa em proximidade. É verdade, hoje podemos ter acesso aos medicamentos para a DI que eram disponibilizados no hospital na nossa farmácia comunitária. Quer saber como? Fale com o farmacêutico hospitalar do seu hospital ou com a sua associação, a PDI, claro. Estamos cá para isso.